Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live literária pela segunda vez em 2 semanas, fora da data. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando. Eu vou escrever aqui enquanto vocês vão entrando o tema da live para deixar registrado o... Eita, espera aí, pessoal. Minha escrita aqui não está das melhores. Pronto. Jorge Borges. Tristeza do Jeca. Pera lá. Pronto. Sejam bem-vindos. Me avisem aí, por favor, se está tudo bem, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, para eu dar sequência a essa live. Boa noite, Isadora. Muito obrigado. Já deu o aviso. Ótimo. Grande Carol, você deixou a Sandy Júnior para me ver, fico feliz, puxa, que honra. Eu nem sabia que tinha Sandy Júnior ainda, eles existem. Vamos lá, pessoal, bem-vindos a todos. Obrigado, Aline, valeu. Bom, pessoal, vamos lá, hoje nós vamos falar desse conto, é um conto do livro Ficciones, de Jorge Luis Borges. O conto se chama Funes el Memorioso, em português foi traduzido como Funes o Memorioso. E o livro Ficciones foi traduzido por, pasmem, Ficções, de Jorge Luis Borges. E é o primeiro conto do livro Ficciones, do Borges, e é um conto muito curto, tá? Praticamente a gente conseguiria tranquilamente aqui ler o conto inteiro ao longo da live e ainda comentar. Só que eu pretendo aí fazer um pouco uma apresentação e trazer algumas discussões, lembrando sempre do objetivo das lives literárias, que, como eu disse para vocês, é oferecer, já disse para vocês, para aqueles que são novatos, fica aí a informação, para todos os demais que já estão cansados de ouvir isto. A proposta das lives literárias é ajudar a formar melhor o imaginário de vocês, em vista especial dos psicólogos, em vista justamente de um apoio em termos de atualização cultural que lhes permita entender melhor o sofrimento daqueles que lhes chegam no consultório, mas para todos os demais que certamente tiram muito bom proveito das análises que eu venho trazendo, das apresentações, mais do que análise, pelo amor de Deus, não sou aqui um crítico literário, nem faço análise de obras, também para todos os demais tem a mesma função, a função justamente de oferecer para quem está aqui assistindo um repertório de imaginário um pouco mais bem construído, que lhes permita, nas circunstâncias que a vida lhes impõe, encontrar formas de enfrentamento dos próprios sofrimentos. Boa noite, mãe. Tanto tempo que eu não vejo a senhora por aqui. Muito bem. Vamos lá, vamos falar do Borges, muito rapidamente, não tenho muito o que conversar sobre ele, na verdade, tal como a última live literária, na qual eu falava, tal como, na verdade, vírgula, né? Na live literária passada, quando eu falei da Natália San Martín Fenolera, o problema que eu tinha ali era que tratava-se de uma autora ainda viva, com apenas uma obra publicada, né? O Despertar da Senhorita Prim, que foi objeto da nossa conversa na semana passada, mas na verdade o Borges é um autor que, como é latino-americano, né, um argentino, muitos de vocês que estão aqui conhecem um pouquinho da história dele. Então vou ser muito breve aqui na apresentação do Borges e em seguida passo ao Funes, o Memorioso, um conto bastante interessante. Bom, o Jorge Luis Borges, na verdade se chamava Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Ele nasceu em Buenos Aires no dia 24 de agosto de 1899, no finalzinho do século XIX, de um casal cujo pai se chamava Jorge Guillermo Borges, que era um advogado, e a mãe Leonora Acevedo Soares, que era tradutora. E o Borges foi o primeiro filho do casal, que teve 2 filhos. A segunda filha se chamava Leonor Fanny Borges Acevedo e de alguma maneira esteve muito próxima do Borges por muito tempo.
A casa do Borges era uma casa na qual se falavam duas línguas, se falava espanhol e inglês. Sua mãe era uma tradutora especialmente da língua inglesa. O pai, o seu avô materno, ele era inglês, salvo engano, de nacionalidade, e por isso a sua mãe falava fluentemente ambas as línguas, e em casa, né, era habitual que se falasse espanhol e inglês. De maneira que o Borges nasceu, né, viveu por muito tempo numa família bilíngue. E essa própria experiência, né, com duas línguas já teve um impacto interessante naquilo que se tornou a profissão, né, do Borges, que foi a profissão de escritor, como é mais conhecido, mas não sei se vocês sabem, o Borges era sobretudo um grande tradutor. E ele foi responsável por inúmeras traduções de obras, em especial anglo-saxãs, né? Traduziu-as para o espanhol. E traduções de muita qualidade, traduções muito importantes ele fez. Aliás, aos 11 anos de idade, o Borges, que já sabia ler desde os 4, já sabia ler e escrever desde os 4 anos de idade, aos 11 anos de idade ele publicou a sua primeira tradução. Uma tradução que foi, inclusive, que foi editada, efetivamente, uma tradução de um livro do Oscar Wilde. Tá? Então, aí vocês têm um pouco uma ideia, né, de como era o pequeno Borges, que com 4 anos de idade já sabia ler, aos 9 anos de idade ele entra para a escola, uma experiência que, segundo ele mesmo relata, não foi uma experiência das mais positivas. O Borges, ele era um tipo estranho, né? Um tipo estranho por diversas razões, mas, né, para começar por essa precocidade, né, na formação, ele era um grande leitor, era um ávido leitor, já quando ele entra para a escola já havia feito muitas leituras, ele usava óculos, não era um tipo muito apessoado, se vestia de forma um pouco estranha para os padrões das crianças com as quais ele convivia, ele andava sempre embecado, né? E além de tudo ele era gago, né? Por uma... Só um instante. Opa, me perdoem aqui, a minha Siri conversando comigo aqui. Bom, ele era gago e por muito tempo na sua infância ele foi gago, tá? Então isso tudo gerou, na relação do Borges na entrada na escola aos 9 anos de idade, gerou uma série de mal-estares que ele não soube enfrentar muito bem e viveu de uma forma muito ruim esse período na escola. O seu pai, quando o Borges tinha 14 anos de idade, o seu pai começou a apresentar uma cegueira que obrigou a família inteira a se mudar da Argentina para a Suíça. Eles se instalaram em Genebra, onde o pai fez um tratamento oftalmológico especializado numa clínica em Genebra, e eles ficaram alguns anos na Suíça, e ali a experiência escolar do Borges foi uma experiência bastante diversa daquela que ele teve na Argentina. E a sua experiência em Genebra foi uma experiência que marcou muito a sua história, porque ali, nos anos que ele teve a oportunidade de estudar em Genebra, ele teve contato com grandes autores que depois deixaram marcas, né, importantes na sua forma de escrever, na sua forma de pensar e até mesmo no seu estilo, né, estilo literário, um estilo que ficou conhecido como literatura filosófica. De fato, a obra do Borges é uma obra que, para além do gosto, né, do aspecto literário, né, do sabor literário presente nelas, o Borges escreve sempre com um conteúdo que certamente remete a uma série de questões importantes. Tá? Funes no Memorioso certamente é uma dessas, apesar de ser um conto muito curto e que aparentemente trata de um tema um pouco fantástico, fantasioso. Ele é um tema que vocês certamente vão conseguir encontrar ali bastantes questões filosóficas para serem enfrentadas, tratadas e até mesmo pensadas por cada um de vocês. Um dos autores com os quais o Borges teve contato, alguns dos autores com os quais o Borges teve em contato, né, do ponto de vista de leitura e de aprendizado, foram Schopenhauer, Nietzsche, ele também leu muito, mas do ponto de vista da literatura ele se aproximou muito de Carlyle
e de Chesterton. Tá? São dois autores que foram importantes e significativos na obra do Borges. Depois de um tempo, isso nós estamos falando aqui de 1914, né? 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial e a instalação da família Borges Acevedo em Genebra foi, né, em alguma medida boa para que eles não enfrentassem todas as agruras da Primeira Guerra Mundial, mas tão logo terminou a Primeira Guerra Mundial, a família se instalou na Espanha, em Madrid, onde isso se deu em 1919, onde o Borges continuou seus estudos, e agora já, né, em caráter mais de ensino universitário, né, caráter acadêmico, e ficaram na Espanha até o ano de 1921, quando então a família resolveu retornar para Buenos Aires, e ali se estabeleceram, né, novamente, e ali ficaram, né, durante toda a vida. Né. O pai de Borges vem a óbito depois de um tempo. A mãe do Borges não, né, ela permaneceu viva, e o Borges por toda a sua vida, praticamente, né, só nos últimos anos da sua vida, só depois da morte de sua mãe, né, enquanto a sua mãe esteve viva, o Borges sempre viveu com a sua mãe, sempre viveu com a sua mãe, diferentemente da sua irmã, Leonor Fani, que tão logo se casou, se afastou da casa dos pais e passou a viver com o esposo e com a sua própria família. Essa é uma informação importante, tá? Vocês vão entender logo por que isso aqui é significativo para a gente, apesar de, né, não estar aqui interessado em nenhum tipo de análise psicológica do autor, tá? Mas só que é uma informação que vai ser bastante significativa para nós aqui. Bom, entre os anos de 1930 e 1950 é quando você tem esses, né, 20 anos, né, da história do Borges, é o período no qual a gente encontra a maior parte das obras, daquelas sobretudo as mais importantes e significativas feitas pelo autor, o autor que nós estamos conversando aqui, entre elas, né, a obra justamente Ficciones, que foi publicada em 1944, da qual eu tirei Funes el Memorioso, que é o primeiro conto. Tá? Ficciones é um texto de contos, né? É uma obra, uma coletânea de contos que foram publicados, né, em jornais na Argentina, e que o Borges reuniu todos eles num mesmo volume chamado Ficciones. Em 1938, o Borges quase veio a óbito quando ele sofreu um acidente, uma janela, aquelas janelas de dupla folha que sobe, né, uma que desce, caiu sobre a sua cabeça e ele teve uma septicemia, né, ele foi para o hospital e teve uma septicemia que quase o levou a óbito. Tá? Ele ficou um tempo em coma, logo depois que ele retornou, né, que ele voltou do coma, ele voltou às atividades normais, mas isso aqui deixou uma marca importante. Entre o ano de 1944 e 1952, o Borges, que era apaixonado pela senhora Stella Canto, tentou avidamente se casar com essa moça, mandava cartas e mais cartas. A Stella Canto, tão logo o Borges veio a falecer, ela publicou um volume com as cartas que o Borges enviou para ela. Então, senhorita Stella Canto nunca disse sim, né, às suas investidas, as investidas do Borges, e dizia sempre que o Borges era um tipo um pouco intratável, uma pessoa estranha, uma pessoa difícil de relacionamento. E por isso ela nunca quis, né, se aventurar a aceitar. Então foram 8 anos, né, 8 anos de tentativas que foram sempre infrutíferas. Em 1955, o Borges assumiu o cargo de diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, cargo no qual ele permaneceu por 18 anos seguidos, né, e é muito interessante porque em 1955 também, né, contando então com 55 anos de idade, mais ou menos a idade com a qual o seu pai começou a apresentar a cegueira,
No ano de 1955, né, mais ou menos na mesma época, né, com a mesma idade do seu pai, e no ano em que ele foi, portanto, nomeado diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, ele começa também a apresentar os mesmos sintomas de cegueira do seu pai. Uma cegueira congênita, um mal congênito que aos poucos foi alterando a visão do Borges. O Borges, salvo engano, ele morreu 100% cego, ou quase perto disso. E ele escreveu, então, né, um pequeno versinho. Nesse mesmo ano, ele escreveu um pequeno versinho que diz o seguinte: Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Nada derruba ou censura essa declaração da maestria de Deus, que com magnífica ironia me deu ao mesmo tempo os livros e a noite. Ele começa a partir daqui, né? Ele que era um apaixonado pelos livros, era um grande leitor, um ávido leitor, um tradutor e um leitor ávido, e um escritor muito significativo. Ele percebe então, né, essa ironia de Deus, que lhe ofereceu ao mesmo tempo os livros, uma quantidade, se eu não me engano, a Biblioteca Nacional da Argentina possuía 140 mil volumes, dos quais, né, pelos quais era responsável o Borges, e ele infelizmente não teve acesso, né, a essa enormidade de opções de leitura. Em 1967, o Borges, com 67 anos de idade, 67 para 68 anos de idade, se casou com Elsa Astete Milán, uma viúva de 57 anos de idade, e eles se casam e continuam vivendo, né, o Borges continua vivendo com a sua mãe e leva a Elsa a morar com ele na casa da sua mãe. A mãe, Dona Leonor, não gostava nada da Elsa e passou a perseguir de forma muito contundente a sua nora, de maneira que algum tempo mais tarde, insatisfeitos com a relação, né, que se estabelecia em casa, o Borges resolveu então, pela primeira vez na sua vida, aos 68, na verdade um pouco mais, já estava com 69 anos de idade, ele resolveu então finalmente sair da casa de sua mãe e ir morar sozinho com Elsa. Só que, ao sair de casa, isso atiçou ainda mais os ânimos de Dona Leonor, que aumentou com isso a perseguição à sua nora, Dona Elsa, que por fim, né, em 1970, pediu o divórcio, não aguentou mais e pediu o divórcio do Jorge Luis Borges. O Borges volta a morar com a sua mãe até o ano de 1975, quando a sua mãe falece, vem a óbito, morre aos 99 anos de idade, morre de morte morrida. E então, desse momento em diante, o Borges começa a viajar, né, pelo mundo e faz essas viagens com a senhora Maria Kodama, que fora sua aluna na época da universidade, quando ele foi professor, ele chegou a ser professor, e que depois acabou se tornando a sua secretária. Lia para ele e anotava as coisas que ele escrevia. Enfim, né, eles viveram esse período de viagens, foram 11 anos de viagens, e em 1986 o Borges descobre um câncer no fígado, e preocupado com o impacto que a sua morte na Argentina poderia causar no cenário nacional, ele resolve se mudar da Argentina para Genebra, na Suíça, para poder morrer longe da sua pátria, de maneira a não criar nenhum tipo de comoção nacional. Ele viaja para Genebra e faz algum tratamento em Genebra, mas no dia 14 de junho de 1986, assistido apenas pela sua esposa, Maria Kodama, e por um tradutor suíço, que era editor e tradutor das obras dele na Suíça, ele vem a óbito, né, falece vítima de um câncer de um enfisema pulmonar. Segundo o seu editor, né, e tradutor na Suíça, ele morreu rezando o Pai Nosso, em anglo-saxão, em inglês antigo, em inglês, francês e espanhol.
apesar de, por toda a sua vida, Jorge Luis Borges se definir como um agnóstico e, em alguns momentos, ele chegar a se definir como um ateu convicto. Bom, essa é um pouco a história do Borges, que é interessante e só para uma contextualização, é interessante só para uma contextualização. E passemos agora ao Funes, o Memorioso. Bom, a história de Funes o Memorioso, ela se resume numa coisa muito simples. É a história de um rapaz, né, chamado Funes, Irineu Funes, um rapaz que é apresentado aqui como sendo, né, o autor dos contos, né, parece ser o mesmo narrador. Tá? Então a gente costuma dizer que quem está aqui narrando é o próprio Borges, que participou dos eventos, todos ficcionais, né, todas ficções, e segundo... Acho que tem um espirro aqui para sair, mas não vem. Eita! Bom, vamos continuar e depois vem. É o corona, pessoal, é o corona. Bom, então o Borges conta a história do relacionamento com esse jovem, um jovem chamado Irineu Funes, com o qual ele frequentemente se encontrava quando saía de viagens para Fray Bentos, um vilarejo, uma pequena, né, uma cidadezinha da Argentina. Tá? E o Irineu Funes era conhecido então como Funes o Cronométrico. Tá? Por que ele era conhecido como Funes o Cronométrico? Porque ele tinha o estranho hábito de dizer a hora com uma precisão absurda, sem precisar de relógio, sem precisar de nenhum sinal. Né? Ele sabia a hora com precisão. Né? Eu vou ler aqui para vocês só um trechinho, só para vocês entenderem, logo no início do conto, para vocês terem um pouco uma ideia, né, do Funes, tal como ele é apresentado. Isso aqui tudo se dá nos idos segundo, né? É isso aqui, por isso normalmente eu tenho um pouco de... eu não tenho muito... Eu não gosto de dizer que o narrador aqui é o Borges, porque os anos nos quais se passam, né, os eventos de Funes o Memorioso são anteriores ao nascimento de Borges. Né? Borges nasceu em 1899 e o encontro com Funes o Memorioso se deu pela primeira vez no ano de 1887. Tá? De forma que a gente pode, né, aventar a hipótese de que o narrador seja um outro, não necessariamente o Borges. Mas isso aqui são detalhes que não são importantes. Ele começa dizendo assim: recordo-o e não tenho o direito de pronunciar este verbo sagrado. Somente um homem na terra teve direito e esse homem morreu. Com uma escura flor da paixão na mão, vendo-o como ninguém o viu, embora o avistasse do crepúsculo do dia até o da noite, toda uma vida. Recordo-o, o rosto taciturno e indiático, e singularmente distante por trás do cigarro. Recordo, creio, suas mãos afiladas de trançador. Recordo perto dessas mãos um chimarrão com as armas da banda oriental. Recordo na janela da casa uma esteira amarela com uma vaga paisagem lacustre. Recordo claramente sua voz, a voz pausada, ressentida e nasal do antigo homem dos subúrbios. Parece-me muito feliz o projeto de que todos aqueles que o conheceram sobre ele escrevam. Meu testemunho será talvez o mais breve e, sem dúvida, o mais pobre, mas não o menos imparcial do volume que os senhores editarão. Então aqui um pouco uma ideia de como, né, isso aqui tudo, o início do conto fala justamente do momento em que Funes já tinha morrido, tá? E a comunidade que havia conhecido Funes, o Memorioso, resolveu então escrever, né, um volume, reunir num volume textos sobre Funes, escritos por aqueles que o haviam encontrado e haviam travado contato com ele. Tá? Então, este Funes o Memorioso é um dos textos que seriam, portanto, publicados nesse volume. Isso aqui, para mim, é interessante. Trata-se de um ponto importante da nossa live, porque de alguma maneira a gente pode dizer que Funes deixou uma marca cultural, deixou uma marca numa comunidade, deixou uma marca nas pessoas ao seu redor. Mas que marca é essa? O que Funes
representou para as pessoas. O que essas pessoas que encontraram com Funes, né, poderiam ter aprendido, né, de Irineu Funes, ou, né, em alguma medida ter visto nas suas próprias vidas uma provocação a partir da vida do próprio Irineu Funes. Então isso é significativo porque vocês vão ver, né, o tipo de debate que está em jogo aqui na história. Mas enfim, né, só para continuar aqui, para contextualizar vocês entenderem, a história então conta, né, começa contando desse primeiro encontro com Funes, né, um encontro no qual ele entende, né, por que Funes é conhecido como cronométrico Funes, né, ou Funes o cronométrico, porque Irineu Funes era conhecido por algumas excentricidades, diz, como a de não dar-se com ninguém e a de saber sempre a hora como um relógio. E aí, né, todas as demais informações. Então, ele sabia sempre a hora como um relógio. Aí passa-se um tempo, o narrador, né, não encontra, fica um tempo sem ver Funes, e uma vez ele volta a Fray Bentos e encontra Funes paraplégico. Ele havia sofrido um acidente de cavalo, tá? um azulego, né? um cavalo azalão, né? alazão, um cavalo meio selvagem. Ele caiu de um cavalo, né? E acabou ficando tetraplégico, e o paraplégico, acho que talvez paraplégico, né? Paralítico, seja lá como for, e passa a ficar numa cama, né? E Funes então pede para o narrador alguns livros, sabendo que o narrador ele tinha alguns livros interessantes. E, né, Zé Funes empresta uns livros para ele e empresta alguns livros em latim, né, um pouco para fazer uma brincadeira com Funes, né, imaginando que Funes talvez não fosse capaz de lê-los, né, ler esses livros em latim. E assim se passa, e aí um tempo depois Funes se lembra que tinha livros emprestados, o narrador se lembra que tinha livros emprestados com Funes e resolve voltar para pedir de volta os livros. E então se passa, né, o restante dessa história, no qual há um diálogo entre os dois, entre o narrador e Funes, né, e que é o último detalhe aqui do conto. Então o conto é basicamente só isso aqui, né, um conto que tem aí 2, 4, 6, 8 páginas, tá? Um conto curtinho. Poderíamos lê-lo todo aqui, como eu disse para vocês, sem que isso implicasse aqui uma grande perda de tempo. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. Eu já li 2 trechinhos para vocês aqui, só para dar uma contextualização, vocês entenderem um pouquinho quem que é Funes o Memorioso, que até agora não é ainda Funes o Memorioso, porque eu não dei para vocês a chave de leitura importante. A partir do acidente que ele sofre, o Funes muda e ele passa a ter uma memória absolutamente infinita, né? O Funes se lembra de absolutamente tudo, né? E quando eu digo absolutamente tudo, é de absolutamente tudo mesmo, né? Quer dizer, cada evento, cada encontro, cada acontecimento, tudo com o que ele se envolve, ele lembra de todos os detalhes, ele lembra não só do detalhe do evento, mas da circunstância, de como estava o céu, de como a pessoa estava, e por incrível que pareça, isso aqui, né, vamos começar a nos colocar um pouquinho no lugar de alguém que pudesse ter uma memória desse jeito, tá? Isso aqui vai ter algumas implicações na forma de se relacionar com a realidade de Funes o Memorioso. Porque na medida em que ele se lembra de tudo, absolutamente tudo, imaginem vocês aqui agora, enquanto me escutam, imaginem que vocês se lembrassem de tudo, absolutamente tudo o que eu disse para vocês e de absolutamente tudo o que vocês veem quando me veem aqui. Cada expressão que eu faço no rosto, cada movimento na boca, cada movimento dos meus braços, cada palavra que eu falei. Imagine como é que vocês se coloquem um pouco nessa situação. Imagine se vocês seriam capazes de entender alguma coisa do que eu estou dizendo. Imaginem se vocês, né, prestassem atenção no detalhe, né, do bibelô pendurado na parede, das plantas, começassem a perceber cada curva de cada um
né, dos pauzinhos ali, daqueles galinhos ali atrás, que vocês prestassem atenção, né, na forma como a luz incide ali atrás, nas marcas da parede, nas minhas marcas de expressão na testa e como elas mudam. Imagine se vocês prestassem atenção de absolutamente tudo. Mas o que aconteceria com vocês? Né? Inevitavelmente, né, algo de muito importante se perde, no discurso inteiro, porque a gente só consegue, e olhem que interessante, isto aqui para nós psicólogos e para você que está aí, né, e que não é psicólogo, traz um dado muito importante. Na medida em que a gente, né, eu vou fazer uma passagem rápida aqui, né, talvez soe meio estranho, mas é disso que eu estou querendo falar para vocês. Imaginem que a gente ficasse o tempo inteiro remoendo memórias. Imaginem que eu encontro com uma pessoa e ao invés de eu estar presente com ela, tudo o que eu tenho, na verdade, são os meus remorsos, os meus ressentimentos. Quer dizer, o que aconteceria? Né? Inevitavelmente, o que aconteceria é que eu perderia aquela realidade que está dada para mim ali na minha frente. Né? Quer dizer, eu não me relaciono mais com aquela realidade na minha frente, mas me relaciono com memórias, me relaciono com o que eu carrego comigo. Né? Se eu quero, e vamos pensar agora no exemplo que eu dava da minha fala, se eu só consigo saber o que uma pessoa está falando, exatamente porque eu deixo para trás o que ele disse, eu torno ausente o que estava presente e torno presente o que está presente, né, em vista daquelas outras coisas que estão ausentes e que virão na sequência do raciocínio e que vão se transformando em presentes. Né? Então tem uma dinâmica, tem um fluxo. Né? O raciocínio e a consciência que a gente tem da realidade, né, ele é fluido. Né? A consciência ela é fluida, ela transita. Né? A nossa própria percepção do espaço, né, é uma percepção que na verdade, ela é uma coisa que se continua a outra, que se continua a outra, que se continua. Você não vê quebras, né? A nossa percepção do espaço ela vai por continuidade, né? Você não vê quebras. Se você se estancasse a sua atenção em detalhe por detalhe, você perderia a noção do espaço, né? A gente não consegue avançar na noção de espaço. Vejam por que o Borges, eu dizia para vocês, né, é um autor de um tipo de literatura que a gente poderia chamar de literatura filosófica. Há um livro, abro um parênteses aqui rápido, e que pode ser bastante útil para vocês entenderem isso, um livro chamado Introdução à Filosofia, de uma autora chamada Edith Stein, no qual há uma longa introdução na qual esta questão, né, de como a nossa percepção, não só auditiva, como visual, ela tem este caráter, né, de uma continuidade, né, de como as coisas vão sendo, né, elas vão dando lugar para outras coisas. Né? O que foi ficando para trás vai ficando para trás, e o que vem na sequência vai vindo na sequência. O nosso pensamento, a nossa relação com o real, eles devem ser marcados por isso. Né? O abandono, o esquecimento. Sem o esquecimento a gente não consegue olhar para a realidade. Quem se lembra demais, né? Dizer, quem está, na verdade, o tempo inteiro marcado por essas lembranças constantes, eu nem vou usar aqui, nem vou me atrever a usar o nome memória, apesar, né, de ser fúneis ou memorioso, e não uso, né, e não me atrevo a usar a palavra memória em razão de um significado que para mim a palavra memória tem muito preciso, mas o fato é que se a gente está o tempo inteiro presa, né, das lembranças, a gente não consegue se instalar adequadamente no presente. Tá? Isadora, o nome do livro é Ficções, tá? O livro no qual está o conto Funes, o Memorioso. Estou vendo aí. O livro se chama Introdução à Filosofia. Obrigado, Juliana. Desculpa. Ok, então essa é uma primeira coisa importante. Ele então, desde o acidente, o Funes passa a ter essa memória infinita. Tá? Eu queria ler aqui alguns trechinhos rápidos, só para dar um pouco um gostinho, né, do que é essa característica da memória do Funes. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho. Eu vou ler uma sequência, tá? E depois
e depois eu retorno aqui. Vou ler uma parte na frente e depois eu retorno um passo atrás, que é um dado interessante. Eu vou ler o parágrafo inteiro porque eu acho que ele é bastante útil. Nós, de uma olhadela, percebemos 3 taças em uma mesa. Funes percebe todos os rebentos e cachos e frutos que compreende uma parreira. Sabia as formas das nuvens austrais do amanhecer do dia 30 de abril de 1882 e podia compará-las na lembrança aos veios de um livro encadernado em couro que vira somente uma vez, e às linhas de espuma que um remo levantou no Rio Negro na véspera da Batalha do Quebrácio. Essas lembranças não eram simples. Cada imagem visual estava ligada a sensações musculares, térmicas, etc. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entressonhos. 2 ou 3 vezes havia reconstruído um dia inteiro. Nunca havia duvidado. Cada reconstrução, porém, já tinha requerido um dia inteiro. Vejam como a coisa era. Ele lembrava de um dia, ele conseguiu reconstruir um dia inteiro, e para reconstruir um dia inteiro, através da memória, ele gastou um dia inteiro. Para vocês terem uma ideia de como, né? Para o Funes, as coisas se dão no tempo, elas se dão de um jeito em que está tudo aglomerado como memória, né? Disse-me, mais recordações tenho eu sozinho do que as que tiveram todos os homens desde que o mundo é mundo. E também, meus sonhos são como a vigília de vocês. E igualmente próximo do amanhecer, minha memória, Senhor, é como o despejadouro de lixos. Ou seja, olha que tipo de memória esse cara tem, né? Quer dizer, um tipo de memória de tal forma, né, vívida, de tal forma, né, uma memória que se toma ele por inteiro, não só, né, as imagens que ele cria, como as experiências táteis, as experiências auditivas, de uma maneira tal que, para ele se lembrar de um dia, ele se lembra de um dia durante um dia inteiro, né? Qualquer um de vocês que eu perguntasse, né, como é que foi o dia de ontem? Descreve para mim como foi o seu dia de ontem. Certamente em 3 ou 4 minutos, né, você me descreveria, talvez com riqueza de detalhes, até com alguma riqueza de detalhes, conseguiria me descrever o dia de ontem. Funes, para descrever um dia, né, o dia de ontem, gastaria um outro dia inteiro para descrever, né, instante por instante, cada mudança à vida. Ou seja, no fim das contas, né, a memória de Funes era um calabouço de detalhes, né? Era um depósito de detalhes. Ou seja, a ideia, né, é interessante, né? O Funes como melancólico, né? Na verdade, é um cara que se tornou melancólico, no fim das contas, por conta justamente do acidente, tá? Ou seja, o que eu quero, sobretudo, dizer aqui, né? Eu vi aqui que a Fernanda, eu acho, Fernanda Piotto, né, acabou de dizer aqui sobre como algo disso a gente poderia vincular facilmente, né, a ideia de ficar preso ao trauma, né? Dizer, quando a gente está preso ao trauma, quando a gente está preso ao passado, quando a gente está preso a um evento do passado, quando a gente está preso a uma lembrança, né, a gente não consegue, né, viver a história, né? Isso prejudica a nossa narrativa, não tenham dúvidas disso, né? Isso prejudica a nossa narrativa, sobretudo por uma questão muito simples. E agora eu vou retornar um passo para trás aqui, porque trata-se de algo muito importante no argumento que eu queria desenvolver com vocês, para vocês entenderem, né, o quanto isso aqui é terrível, né? O quanto isso aqui é absolutamente impensado. E que, no entanto, né, é claro que nós estamos diante de uma ficção, e é claro que, portanto, né, nós estamos diante de alguma coisa que dificilmente a gente, né, dificilmente não, certamente a gente não encontraria, né, não vou dizer certamente porque não se sabe, né, mas o quanto isso, no fundo, descreve algo que, existencialmente falando, muitos de nós experimentou, né?
seja pessoalmente, né, de vocês que aqui estão, seja, né, os psicólogos que aqui estão, na medida em que travaram contato, tiveram acesso a pessoas, né, marcadas exatamente por memórias, né, como as memórias do Funes, o memorioso. Mas eu queria ler para vocês aqui um trechinho anterior a isso que eu acabei de dizer para vocês, que eu acabei de ler para vocês, no qual que é o trecho no qual acontece o encontro, né, do narrador com o Funes, quando o narrador vai buscar os livros emprestados. Tá? Ele chega no quarto do Funes, o quarto estava às escuras, o Funes estava deitado, e lembremos-nos que o narrador havia emprestado alguns livros em latim, para tirar um sarro, né, do Funes, sabendo que o Funes não sabia latim, e para surpresa dele, né, o Funes havia terminado de ler o capítulo 7, né, o quarto capítulo do livro 7 do livro Naturalis Historia, capítulo este no qual se tratava justamente do tema da memória. E quando o narrador entra no quarto, o Funes, então, que declama para ele com uma precisão absurda, né, as palavras lidas no livro, diz, né, as últimas palavras da obra eram ut nihil non isden verbis rederetur auditum. O que significa essa frase? Né? Essa frase quer dizer que, no fim, né, tudo aquilo que a gente lê, a gente não consegue repetir com as mesmas... Tudo aquilo, que a gente ouve, a gente não consegue repetir com as mesmas palavras. Tá? Este capítulo de Naturalis Historia é um capítulo sobre a memória, como eu disse para vocês, e o Funes o havia decorado, né, com uma precisão cirúrgica. Né? E aí ele segue, então, e olhem que interessante isso aqui, e esse é o ponto que me interessa. É um trecho um pouco mais longo, mas, né, me dou esse direito aqui porque temos tempo e já estou no finalmente, na última página do livro, do conto, para vocês terem uma ideia. Sem a menor mudança de voz... Não, deixa eu pular esse parágrafo. Chego agora ao mais difícil ponto da minha narrativa. Esta, bom é que já o saiba, leitor, não tem outro argumento que esse diálogo de há já meio século. Então, o narrador está contando 50 anos depois deste encontro. Não tentarei reproduzir suas palavras. Ut nihil non isden verbis rederetur auditum. Né? Ele está usando, inclusive, a própria... né, deixa, né, do Naturalis Historia. Prefiro resumir com veracidade as muitas coisas que me disse Irineu. O estilo indireto e remoto e fraco, o estilo indireto é remoto e fraco. Sei que sacrifico a eficácia de meu relato, que meus leitores imaginem os entrecortados períodos que me angustiaram nessa noite. Foi uma noite inteira de conversa entre o narrador e Funes. Irineu começou por enumerar em latim e espanhol os casos de memória prodigiosa registrados pela Naturalis Historia. Ciro, rei dos persas, que sabia chamar pelo nome todos os soldados de seus exércitos, Mitrídates Eupator, que administrava a justiça nos 22 idiomas de seu império, Simônides, inventor da mnemotécnica, Metródoro, que professava a arte de repetir com fidelidade o escutado uma única vez. Com evidente boa-fé, maravilhou-se de que tais casos maravilhassem. Disse-me que antes daquela, e olhem só, antes daquela tarde chuvosa em que o derrubou o azulego, ele fora o que são todos os cristãos: um cego, um surdo, um abobado, um desmemoriado. Tentei lembrar-lhe sua percepção exata do tempo, sua memória de nomes próprios, mas não me fez caso. 19 anos havia vivido como quem sonha. Anotem isso. Olhava sem ver, ouvia sem ouvir, esquecia-se de tudo, de quase tudo. Ao cair, perdeu o conhecimento. Olhem isso. Ao cair, perdeu o conhecimento. Ficou, né, em coma, né, ficou desacordado. Quando o recobrou, o presente era quase intolerável, de tão rico e tão nítido.
e também as memórias mais antigas e mais triviais. Pouco depois constatou que estava aleijado. O fato apenas lhe interessou. Pensou, sentiu que a imobilidade era um preço mínimo. Agora, a sua percepção e a sua memória eram infalíveis. Então, vejam que esse ponto que eu queria chamar a atenção é importante. Primeiro que ele dizia que antes do acidente ele era como qualquer outro cristão. Cego, surdo, abobado, desmemoriado. Tá? E ele diz, né, por 19 anos ele havia vivido como quem sonha. Olhava sem ver, ouvia sem ouvir, esquecia-se de tudo, de quase tudo. Vejam que a descrição, né, dá-nos a entender uma coisa importante. Muitas vezes, né, a gente está na realidade exatamente assim. Né? Cego, surdo, abobado e desmemoriado. Eu diria que, né, a quase totalidade de nós, né, no cotidiano vive um pouco assim. Né? Vive um pouco abobado, né? Vive na relação com o real sem uma verdadeira relação com a realidade. É cego a realidade. Né? Quase todos nós, né, olha sem ver, né, ouve sem ouvir, se esquece de tudo. Por um lado, essa é uma descrição que é um tanto quanto problemática, né, aponta-nos uma dificuldade, uma enorme dificuldade. Algo disso, né, uma espécie de... O camarada vive como se ele tivesse desencarnado. Tá? No entanto, e eu dizia para vocês, né, um pouco antes, no entanto, se a gente for pensar, a nossa relação, né, com a realidade é uma relação em que eu só terei verdadeiro... Quer dizer, tem algo de uma certa cegueira, sim, né, na nossa relação com a realidade. Tem algo de uma certa... de um certo olhar sem ver, né, na nossa relação com a realidade, e que é importante que se preserve, digamos assim. Porque no fundo, o processo intuitivo não é outra coisa senão isto. No fundo, se a gente for, né, prestar atenção, a nossa capacidade de aprender alguma coisa sobre a realidade é algo de um olhar sem ver, né? Porque vejam, vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Né? Eu já dei esse exemplo em outras ocasiões, mas vamos lá, só para vocês entenderem. Se eu apresento isso aqui para vocês e pergunto para vocês o que é, né, vocês vão dizer, é um livro. Mas da forma como eu estou apresentando para vocês aqui agora, né, o que vocês veem? Vocês veem um retângulo, né, branco com uma série de linhas pretas, né? E aqui embaixo um código de barras. Da forma como eu estou apresentando para vocês, vocês não têm nenhuma noção de tridimensionalidade. Isso aqui, efetivamente, sejamos sinceros, não é um livro, tal como está apresentado à percepção de vocês, certo? Vocês, porém, enxergam isso aqui, né, sem ver isso aqui. O que vocês enxergam disso aqui, né, pressupõe que vocês estão vendo coisas que não estão dadas para vocês aqui agora. Vocês estão vendo um lado que está aqui em cima, vocês estão vendo um lado que está aqui do lado, um lado que está deste outro e um lado que está aqui embaixo. E que, no entanto, não está apresentado como lado. Apenas se eu viro assim, o livro um pouquinho, vocês agora têm, né, a noção de três faces desse livro. Vocês agora começam a imaginar que talvez ele tenha tridimensionalidade. Agora, da forma como está, ele tem algo de uma tridimensionalidade. Então, agora talvez vocês pudessem dizer, é um livro, mas ainda assim faltam-lhes outras três faces, para que vocês tenham absoluta convicção de que se trata de um livro. Vocês, quando dizem é um livro, vendo 3 de 6 faces possíveis de um livro, vocês, na verdade, estão vendo coisas que não estão dadas aqui. Vocês estão vendo para além daquilo que vocês estão enxergando, né? Vocês estão, portanto, né, na verdade, intuindo. Toda vez, né, e é interessante que ele fala, apesar de aqui estar se referindo ao ficar desacordado, ele diz essas palavras que são muito interessantes. Ele usa estas palavras, né? Ao cair, perdeu o conhecimento. O
que significa que ele perdeu o conhecimento? Significa que, na verdade, ele não consegue, né, mais, ele perdeu a capacidade de conhecer, ele perdeu a capacidade de empreender essa tarefa simples que eu acabei de dizer para vocês, né, de olhar para uma realidade e ver para além daquilo que está presente, ler aquilo que está ausente também, né? O lado de cá, né? As outras 3 faces do livro que não estavam presentes àquela primeira. Conhecer é isto. O nosso conhecimento é sempre por intuição. A gente dificilmente tem um conhecimento por atenção aos detalhes. Na verdade, os detalhes somem quando a gente conhece. Os detalhes precisam sumir quando a gente conhece. Porque a gente precisa ter, né, uma atenção ao todo. Aquilo, né, o conhecimento das partes não nos garante em absoluto uma compreensão do todo, né? É uma máxima da Gestalt, né, da psicologia da Gestalt, né? O todo é maior do que a soma de suas partes, né? Se eu apresentasse para vocês face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6, e vocês somassem essas 6 faces, vocês não teriam um livro, né, só pela somatória das 6 faces. O livro é mais do que só a apresentação de 6 faces distintas que vocês conectam todos na sua cabeça. Tá? Perder o conhecimento é perder a capacidade de relação intuitiva com o real. Tanto que, vejam que coisa interessante, lá na sequência, ele diz uma coisa, né, o narrador, né, ele vai apresentar 2 projetos que o Funes acabou inventando, né, 2 projetos que ele ficou ali deitado na cama sem muito o que fazer. Ele inventou 2 projetos. O primeiro projeto foi justamente um sistema de numeração diferente. Ao invés de usar números, ele usava palavras, né? Então, para cada número tinha uma palavra referente. O segundo projeto do Funes foi justamente a ideia de dar nome próprio para cada coisa que existe. Só que o Funes foi ficando absolutamente... um nome próprio mesmo, né? Você dá um nome próprio para cada coisa. Então, o que acontecia? Né? Dizer, como ele tinha memória de absolutamente tudo, uma memória infinita, o fato de... Imagina vocês olhando para mim aqui agora. Então, vocês chamam isto que vocês estão vendo aqui agora de Dr. Paulo Pacheco. Para o Funes, se eu virasse isso aqui, não é mais Dr. Paulo Pacheco. Tem que dar um outro nome. E se eu virasse mais isso aqui, tinha que dar mais outro nome. E se eu virasse mais um pouquinho, outro nome. Quer dizer, cada coisa que há, porque como tudo se apresenta, né, como um detalhe fixo, tudo é uma memória fixa, tudo, portanto, deveria ter um nome próprio. E o Funes, nessa história, ele foi criando projetos e mais projetos, ele foi ficando absolutamente maluco, né? E aí vem esse trecho aqui, que me interessa muito que vocês saibam. E aí eu termino a nossa live literária de hoje com essa coisa aqui. Deixemos-nos vislumbrar ou inferir o vertiginoso mundo de Funes. Este, não o esqueçamos, olhem isso, era quase incapaz de ideias gerais, platônicas. O Funes não conseguiria dizer livro para isso na minha mão. Ele teria que dizer, né, cada frame tem um nome próprio, né? Mas ele teria que dizer, para cada frame, ele não consegue dizer livro, ele não sabe o que é livro, cacete, ele não tem ideia do que é livro. E vocês vão entender por que isso aqui é tão importante nessa live de hoje. Já termino. Não só lhe custava compreender que o símbolo genérico, por exemplo, cão, abrangesse tantos indivíduos díspares, de diversos tamanhos e diversa forma, aborrecia-o que o cão das 3h14, visto de perfil, tivesse o mesmo nome que o cão das 3h15, visto de frente. Seu próprio rosto no espelho, suas próprias mãos surpreendiam-no todas as vezes. Notava os progressos da morte, da umidade. Era o solitário e lúcido espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase intoleravelmente exato. Babilônia, Londres e Nova York sufocavam com feroz esplendor a imaginação dos homens. Ninguém em suas torres populosas, em suas avenidas urgentes, sentiu o calor e a pressão de uma realidade tão infatigável como a que um dia e noite convergia sobre o infeliz Irineu, em seu pobre arrabalde sul-americano. Era-lhe muito difícil dormir. Dormir é distrair-se do mundo, para Funes.
Fones de costas no catre, na sombra, imaginava cada fenda e cada moldura das casas certas que o rodeavam. Tinha aprendido sem esforço, olhem isto, o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, e aqui está o ponto que termina para mim essa nossa conversa. Suspeito, entretanto, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças. Pensar é generalizar, abstrair. No abarrotado mundo de Funes, não havia senão pormenores quase imediatos. Vou parar aqui, porque o resto aqui é o finalzinho. Por que para mim é tão importante isso, pessoal? E eu termino. Sim, vai ficar 24 horas, Célia, como sempre fica, e depois vai lá para o Spotify, como eu faço sempre também, tá? Por que isso aqui para mim é tão importante? Fica a dica para os psicólogos e para você que está aí. Quando a gente está preso na memória, está preso no passado, está preso na história, está preso, né, nas lembranças, a gente perde a capacidade de pensar. Quer dizer, toda a nossa vida se resume exatamente a isso, a um abarrotado de pormenores quase imediatos, um calabouço de detalhes. A gente fica totalmente amarrado àquilo que a gente, né, aquilo de que a gente se lembra. E, portanto, a gente não consegue generalizar. E, sobretudo, o fato de não conseguir generalizar significa basicamente que a gente é incapaz de perceber, para além do visto, o significado do visto. Para além do vivido, o significado do vivido. E por isso a gente não dá juízo sobre nada. E por isso mesmo a gente não aprende. Porque, gente, aprender é dar juízo sobre aquilo que a gente vive. Aprender é dar juízo sobre aquilo que a gente lê. Aprender é dar juízo sobre os encontros que a gente vive. Se a gente não é capaz de dar juízo, se a gente não é capaz de generalizar, se a gente não é capaz de identificar o sentido das coisas que a gente vive, evidentemente a gente não pensa mais. A gente fica totalmente escravizado pela memória. E eu nem diria memória, né? E não o digo aqui por respeito a um conceito que para mim é muito importante. Né? A gente fica escravizado de lembranças. A gente fica escravizado por lembranças, desculpa. A gente fica escravizado por nostalgias. A gente fica escravizado por traumas, que a gente começa a concebê-los, inclusive, como traumas. Tudo, absolutamente tudo que a gente vive passa a deixar marcas em nós. Né? Mais do que traumas, né, passamos a ser pessoas totalmente marcadas, né? Marcadas por tudo, por cada detalhe. É aquela cara que a pessoa fez para mim naquele dia. Isto aqui, é disto aqui, isso aqui que me marcou. Foi aquele jeito como o meu pai me tratou naquele dia. É isto aqui que me marcou. Né? E você fica, portanto, passa a vida, o tempo inteiro, vendo a coisa na riqueza do detalhe. Desumaniza a realidade e encaixa a realidade mera e simplesmente no conjunto, né, de projetos de compreensão, dos nomes próprios que você dá. Você não lida mais com a realidade na perspectiva do significado do real, nem tampouco do signo a que o real se refere, e nem tampouco ao referente propriamente dito. Você vive no mundo daquilo que para você as coisas significam. Né? Você está o tempo inteiro à mercê, né, da tua forma de se relacionar com a vida. Portanto, pessoal, vale isso para todo mundo que está aqui. A gente pode, e não só pode, como deve, empreender um esforço no sentido justamente de afastar-se dessas relações que a gente tantas vezes estabelece com a nossa história, com a nossa narrativa, com as lembranças que a gente tem, essa forma em que, no fundo, a gente está totalmente determinado, né, por esse calabouço de detalhes, e empreender uma relação com o real que é exatamente a capacidade de abstração, que é exatamente a capacidade de chegar ao sentido das coisas. Isto é um livro. Apesar de não parecer ser um livro, isto é um livro. Isto é a tua história, apesar de não parecer, né, apesar de parecer ser mero e simplesmente um conjunto de traumas e de eventos,
disparatados. Isto é uma história. Povo, faltam 40 segundos para terminar aqui. Cris, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso em outros momentos. Amanhã temos 2 lives, ao meio-dia uma live com a Ellen, da Vida Real Escola, e às 21 horas vou fazer uma live com o Cadu. A gente vai falar sobre amadurecimento. Ao meio-dia vou falar sobre produtividade em tempos de crise. Espero vocês lá. Até amanhã. Fiquem com Deus, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela companhia de todos vocês aqui durante essa hora de conversa. Valeu!